Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14. Hoje vou quebrar um pouco o meu protocolo e não fazer uma mensagem, um sermão expositivo, mas fazer um sermão que nós chamamos no seminário de sermão tópico, um sermão sobre um tema, porque hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um assunto da mais alta importância, um tema urgente, necessário, oportuno para a igreja, nessa conjuntura que estamos vivendo. Nós vamos tratar hoje sobre a oração, a força mais poderosa da terra. E esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo diz assim no verso 14: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo tinha uma causa importante, urgente, e o judeu orava sempre de pé, mas havia alguns momentos em que ele se colocava de joelhos para orar. E eu quero dizer aos meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo foi considerado, e com justiça, ao longo da história, como o maior teólogo do cristianismo. Mas ao mesmo tempo, Paulo também foi um dos homens mais dedicados à oração. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele, mais você é ousado na oração, mais você quer buscar a face do Eterno. Isso porque não tem cristianismo sem oração, não tem crente cheio do Espírito Santo sem oração, não tem poder de Deus para a igreja sem oração, não tem avivamento sem oração, não tem abundantes conversões sem oração, não há milagres na terra sem oração. Então, eu gostaria de conclamar você para nós entendermos o poder da oração. Eu queria, a título ainda de introdução desta palavra, fazer uma espécie de apanhado nas Escrituras, para ver se as pessoas que viveram antes de nós, no período bíblico, foram pessoas comprometidas com oração. E até que ponto a oração, muito mais do que um exercício devocional, muito mais do que você se sentir bem na presença de Deus, se a oração de fato mudava as coisas, mudava as circunstâncias. Quem muda as circunstâncias é Deus, mas Deus muda as circunstâncias através da oração. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando o povo de Deus se põe de joelhos, o braço estendido de Deus começa a agir soberanamente na história. Se o povo de Deus não ora, as ações e as intervenções de Deus podem ser recolhidas. Então vamos ver isso. Você pega, por exemplo, o pai dos crentes, Abraão. Ele intercede por Ló, e Ló é poupado em Sodoma. Diz a Bíblia que Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. Eu olho Jacó no val de Jaboque orando em lágrimas: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E a Bíblia diz que ali a sua alma foi salva. Eu encontro um Moisés orando em Cades Barneia, diante de uma situação crítica, porque Deus havia tomado a decisão de destruir aquele povo, e começar uma nova nação através de Moisés, e Moisés se coloca na brecha em favor do povo, diz: Deus, perdoa este povo, ou risco o meu nome que escreveste. E Deus poupou a nação de Israel em resposta à oração de Moisés. Eu vejo Ana orando com lágrimas, com amargura de espírito, pedindo um filho, e Deus ouve a sua oração, e ela vai ser mãe do maior profeta, sacerdote, juiz daquela geração, porque a Bíblia diz que Deus é quem faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Deus cura. Eu vejo o seu filho Samuel, filho de Ana, orando pela nação,
e afirmando o seguinte: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu encontro Ezequias orando a Deus diante de uma sentença de morte, enviada pelo próprio Deus: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diz a Escritura que ele se volta para a parede, e ele ora intensamente, e ele chora copiosamente, e Deus responde rapidamente, revertendo o quadro, revertendo o diagnóstico, revertendo a sentença de morte. Eu vejo Daniel orando, e Deus trancando a boca dos leões. Eu vejo Daniel orando, e diz a Bíblia que uma batalha espiritual se desenrola nas regiões celestes. Eu vejo Daniel orando para Deus trazer quebrantamento ao povo, porque o cativeiro duraria 70 anos, mas diz a Bíblia que naquele momento o povo dele se voltaria para ele, e o povo estava com o coração endurecido. Eu vejo Neemias orando. Ele é um governador, ele é um estrategista, ele é um administrador de escola. Eu vejo Neemias orando, e a cidade de Jerusalém, que estava há 142 anos debaixo de escombro, e ele pela oração se põe nas mãos de Deus, e se coloca à disposição de Deus, e a cidade é restaurada, e os muros são erguidos em 52 dias. Eu vejo Jesus orando no Rio Jordão. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e o Pai fala: este é o meu filho, o meu amado, o meu escolhido, nele eu tenho todo o meu prazer. Eu vejo, irmãos amados, o apóstolo Paulo orando, logo depois da sua conversão. Esse homem ora na praia, esse homem ora na sinagoga, esse homem ora no templo, esse homem ora na prisão. Esse homem é um homem que ora sem cessar, e agora ele está diante de Deus, dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. Eu vejo os discípulos orando, unânimes, em oração, perseverando, em obediência à orientação de Jesus: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E durante 10 dias 120 pessoas oram com a sua alma, com o seu coração, com o seu propósito, e os céus se fendem, e o Espírito Santo desce, e eles são revestidos com poder. Eu vejo os crentes da igreja primitiva orando diante das ameaças, dos perigos, e diz a Bíblia que a casa treme, o Espírito Santo desce, e eles são cheios do Espírito Santo, e começam a pregar a palavra com toda a autoridade, ou com todo o poder. Eu olho para a história da igreja, e eu vejo os pais da igreja orando, eu vejo os mártires orando, eu vejo os reformadores orando, eu vejo os puritanos orando, eu vejo os avivalistas orando, eu vejo a igreja de joelhos, e quando a igreja ora, ela marcha resolutamente. Então, dito isto, eu gostaria de olhar com vocês alguns pontos para destaque. Primeira coisa, irmãos, é que a igreja cristã recebe poder do Espírito Santo quando ela ora. A igreja está precisando do Espírito Santo, irmãos. Primeiro porque tem muita gente, mundo afora, desistindo do Evangelho, se apostatando da fé, igrejas fechando, denominações morrendo, denominações históricas perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, seminários que outrora formaram pastores, missionários, hoje ensinam ceticismo, apostasia. É hora da igreja orar para Deus reverter esse quadro, para Deus trazer um avivamento na Europa, na América, no Brasil, no mundo. Quando aqueles discípulos se reuniram no cenáculo, e todos perseveraram unânimes em oração durante 10 dias, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eu vejo os apóstolos diante de uma demanda enorme de assistência social, quando as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidos, eles tomaram a decisão: vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra, e vamos nomear homens cheios do Espírito Santo e cheios de fé, para tomarem conta da diaconia das mesas. Vamos nos concentrar na vida de oração. Eu vejo, queridos irmãos, que a igreja precisa orar, mais do que nunca precisa orar numa crise como esta. Mas em segundo lugar, quero destacar que a oração é a base do avivamento da igreja.
Como nós precisamos desse avivamento, irmãos. Nós não gostaríamos apenas de ler sobre avivamento, de dizer para o povo: olha, houve um tempo em que Deus visitou o seu povo, em que Deus derramou o Espírito Santo. É gostoso ler, é importante ler o que Deus fez no passado em Jerusalém, o que Deus fez no passado em Antioquia da Síria, o que Deus fez no passado em Éfeso, o que Deus fez no passado lá nos primeiros séculos do cristianismo, o que Deus fez no passado lá na Reforma, o que Deus fez no passado lá na Inglaterra de John Wesley, o que Deus fez no passado lá nos Estados Unidos no século XIX com Dwight Lyman Moody, o que Deus está fazendo em outros lugares, mas nós queremos também aqui. Eu disse para o pastor Arival hoje no escritório, uma coisa que me marcou muito, quando nós fomos a Quacisabanto, ver aquele avivamento que ocorreu em 1966, e quando nós fomos, era 1991, portanto, algumas décadas depois, e o pastor Elor disse o seguinte para nós: sempre que nós começamos a escrever sobre avivamento, é porque ou ele já foi embora, ou ele ainda não chegou. Porque quando ele chega, você não tem tempo para escrever nada, você só tem tempo para viver aquela experiência gloriosa. Como nós precisamos, irmãos, de um sopro de Deus, de um alento de Deus, de uma visitação poderosa de Deus, de uma manifestação do poder de Deus, tirando as cinzas, soprando as brasas, inflamando o nosso coração. Quantas pessoas apáticas, quantas pessoas acuadas, com medo, desesperadas, quantas pessoas que encontram até na pandemia uma boa desculpa para não estar na casa de Deus, quantas pessoas acovardadas. E hoje eu disse para o pastor Arival, quando entrei, me emocionei muito de ver essa querida irmã aqui no banco da frente, num balão de oxigênio, na casa de Deus. Ela tinha todos os motivos para dizer: eu não vou, eu não posso ir, e ela está aqui. Quanta gente com saúde que arranja uma boa desculpa para não vir. E eu espero em Deus que não haja no coração das pessoas um amor fenecendo, uma chama apagando, um fervor desaparecendo. Precisamos de avivamento, precisamos de um sopro do Espírito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. É promessa de Deus, é promessa de Deus que Ele vai derramar o Espírito Santo sobre o sedento. É preciso ter sede de Deus para que o Espírito Santo desça. Quem não tem sede de Deus não tem avivamento, irmãos. Às vezes estamos dando sede de tanta coisa, de dinheiro, de sucesso, de saúde, de fama, de progresso, de prestígio. É preciso que alguém dê sede de Deus. Quando a igreja estava passando uma crise enorme lá na Inglaterra, nos idos de 1739, as igrejas fechando, os crentes desaparecendo da igreja, os púlpitos sem poder, a palavra de Deus rara nas igrejas, um grupo de estudantes começa a sentir um fardo no coração, e esse grupo foi batizado depois de Clube Santo, porque aqueles moços se reuniam para buscar a face de Deus, para orar a Deus, para clamar por um avivamento para a igreja da Inglaterra, até que de repente, numa noite, 31 de dezembro de 1739, 3 horas da manhã, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e a igreja se levantou, e a igreja se encorajou, e centenas de milhares de pessoas foram salvas. No século XIX, novamente, quando a Inglaterra estava varrida pelo liberalismo teológico, Deus levantou um homem chamado Charles Haddon Spurgeon,
e aquele homem empregava para 12 mil pessoas, todo domingo, todo domingo, todo domingo. E alguém perguntou: mas qual é o segredo de tanta gente vir, e de tantas mudanças, de tantas conversões, de tanta manifestação do poder de Deus? Ele disse: é a reunião de oração da igreja na segunda-feira. Essa reunião de oração é a usina de poder da igreja. Precisamos de orar para recebermos um poderoso avivamento dos céus. Mas em terceiro lugar, irmãos, prestem bem atenção nisso: a oração é a base para a restauração de uma nação.